Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez estou aqui, Dr. Antônio Martins Farias, para fazer um vídeo, comentar assuntos de interesse de todos nós. Eu quero aqui agradecer aos 459 inscritos. Se eu errei é por um. 459 eu ganhei um ontem, acho que são 459. Não vi hoje. Então não sei quantos inscritos eu já tenho. Posso até ter mais, tomara que eu tenha mais de 459. Já está muito bom, mas eu peço que você continue dando seu like, seu dislike, fazendo seus comentários. Por favor, se não se inscreveu, corre e se inscreva no meu canal. Não deixe de dar o seu like, é muito importante. O seu dislike, se você não gostar, não tem problema. Não me aborrece dizer que você não gostou. A única coisa que eu não quero é comentários agressivos, tanto contra a minha pessoa, contra o Brasil, as autoridades, né? Porque a gente tem um Estado democrático de direito, a gente vive sob o aegide de uma Constituição democrática de 1988, quando foi no dia 5 de outubro de 1988, quando ela foi promulgada à vontade do povo. É lamentável, infelizmente, que uma boa minoria não gosta da Constituição, principalmente o pessoal do Jair Bolsonaro. Mas lamento. Quem não gosta da Constituição é traidor da pátria, é traidor da Constituição. O senhor Jair Bolsonaro, há muito tempo, já demonstrou isso. Mas vamos de lá. Hoje eu pretendia, quando eu amanheci, quando o dia amanheceu, que eu comecei a pensar as atividades do dia, eu imaginei fazer uma espécie de bate-papo com assuntos livres, com temas livres, sem uma pré-agenda, um pré-preparo. Mas é muito arriscado. Mesmo assim, eu vou fazer um comentário hoje muito aberto, muito focado, obviamente, no governo do presidente Lula. Né? Hoje tem lulista que não vai aceitar, tem lulista que vai compreender. Uns vão me criticar, obviamente, na avaliação do governo Lula, eu estou fazendo. O governo Lula, ele está cercado lá pelo Alexandre Padilha, acho que de Relações Institucionais, Randolfo Rodrigues, que é um grande líder político, acho que não sei se é do Acre, do Amapá, líder do governo no Congresso Nacional, Jacques Wagner, que não precisa currículo mais que conhecido, presidente da Petrobras, governador da Bahia, então tem nome, politicamente tem nome, né? Bem conhecido. Líder do governo no Senado, e José Guimarães, acho que é do Ceará, também um deputado muito antigo, de velhas histórias, velho PT, né? Líder do governo na Câmara, e Rui Costa, que é também, acho que é da Bahia, acho que foi governador da Bahia, se eu não estou equivocado, da Casa Civil. Ele cercou-se dessas pessoas e não consegue quebrar. Eu não gosto da palavra bolha, porque é uma palavra que não diz muito. Mas ele não quer. O Lula está nessa corrente, ele não consegue quebrar esse elo e falar com o povo, né, com a sociedade. Quando eu me refiro a falar com a sociedade, não é ele atravessar a pista do que cerca o Palácio do Planalto para atrás do Congresso Nacional, em frente ao Supremo Tribunal Federal, como muitos presidentes fazem, ou aquela tradicional descida e subida da rampa, né? Que os presidentes, que era tão bem, né? Era uma maneira do povo ficar próximo das autoridades, mas por causa da vaia, acho que foi no governo Sarney, desde o governo Sarney que não tem mais essa subida da rampa, e parece que Collor, no início, também tentou, mas com a vaia, né? O próprio PT foi vaiar Sarney, o PT foi vaiar Collor, foi vaiar Fernando Henrique, o PT fora do governo é pior do que, né? Tem aquelas frases do grande, né, mineiro, né? Nada mais parecido com um conservador na oposição do que um liberal no poder, né? Então, não tem, vamos dizer assim, nesse mundo não tem santos, né? Mas o PT vaiou foi vaiar lá e acabaram cancelando essa cerimônia da subida e descida da rampa. Então, o presidente Lula ele precisa de voltar a se comunicar com o povo, né? Porque Lula precisa refazer essa aliança que ele fez para ganhar a eleição. Porque o presidente Lula ele fez uma aliança chamada Aliança Democrática, aliança ampla, né? Como eu fiz parte votando em Lula, exatamente não porque ele é do PT, mas votei em Lula porque nós precisávamos de retirar Jair Bolsonaro do poder. Porque o país não aguentaria Jair Bolsonaro mais 4 anos. O pior presidente da história do nosso país. Ah, você está apoiando Lula? Não necessariamente. Lula é 10 vezes melhor, ou 100 vezes melhor do que Jair Bolsonaro. Ah, Lula não está fazendo nada. Ok, mas é melhor do que Jair Bolsonaro.
em todos os aspectos. A gente estava com um ambiente hostil, de xingamentos, principalmente de agressão às mulheres, que o Bolsonaro fazia costumeiramente, agredindo jornalistas. Era um ambiente horroroso no Palácio do Planalto. Então, por isso que eu votei em Lula para isso. Agora, o Lula, quando ele tomou posse, ele esqueceu. Por exemplo, ele não pode esquecer o apoio primordial, em primeira mão, da ministra, que acho que do Planejamento, a Simone Tebet, que ela foi muito importante, ela chamou muita gente para o lado de Lula e nós conseguimos vencer o Bolsonaro. Acontece que Lula apagou o brilhantismo, a estrela de Simone Tebet. Ela está calminha lá, algumas palpites que ela dá logo é retrucado, o pessoal do PT acaba e se encarrega de apagar um incêndio ou criar um incêndio para que Simone Tebet não sobressaia. Da mesma forma como o presidente, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, é uma liderança política expressiva, mas também está muito recuado. Ele deu muita ênfase, né? O Haddad, né, ganhou muito prestígio em 2023, fez um belo trabalho, negociou com o Congresso Nacional, mas o fogo amigo do PT está tentando destruir o Haddad. Quer dizer, então, o presidente Lula tem esses gargalos políticos, ideológicos dentro do governo, que ele não está conseguindo vencer esses obstáculos. Então, ele não tem como falar. O Lula não é mais aquele popular porque não tem mais 3 mil funcionários na Volkswagen, 5 mil Volkswagen na General Electric, naquelas grandes fábricas de São Paulo. O sindicalismo está difundido. Então, o Lula precisa sair do palanque, do carro de som de sindicato e fazer política. Ele é um estadista, não resta dúvida, respeitado no mundo inteiro, que goste dele ou não. Eu, se não gostasse de Lula, não poderia negar esse estadista que o Lula se transformou. Né? É um político. O Bolsonaro poderia ter tido a chance de se transformar num líder de direita, mas o que ele fez? Foi tão hipócrita, né, que ele disse: eu quero tornar o Brasil um pária internacional, e fez. O seu ministro aplaudiu, o ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro comemorou o estado de pária que o Brasil se transformou. Né? E o Lula não, o Lula resgata isso com muita garra, viajando para o exterior. 2022, né, 2023 ele passou quase todo ano viajando. Foi muito importante para reinserir novamente o Brasil no cenário internacional, que é um país muito importante. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa de chamar a atenção, né? Ele distribuiu, eu queria entender, né? Gostaria de entender, porque Lula é uma pessoa muito inteligente. Ele cometeu alguns erros. Por exemplo, em 2000 não me lembro se foi em 2010, 2011, o primeiro governo Dilma, ele sabia da incompetência de Dilma Rousseff. E ele, assim mesmo, apoiou Dilma para ser sucessora dele. Dilma foi. Ele gostaria de voltar em seguida, mas Dilma deve ter dado um golpe nele e disse: não, tu tivesse direito a 8 anos, eu também tenho direito a 8. Então, se candidatou de novo, se reelegeu para mais 2 anos, porque ela foi transformada no processo de impeachment, por culpa exclusiva dela. O PT chama Michel Temer de golpista, mas não foi um golpe. Foi um golpe que o amigo dele, que hoje é ministro da Justiça, amigo de cozinha, né? O Ricardo Lewandowski, foi quem julgou o caso da presidente Dilma no Senado. Ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Se tivesse um golpe, tivesse alguma mutreta, o amigo de Lula, o amigo de Dilma, não ia deixar que esse processo prosseguisse no Senado. Ele tinha o poder de automaticamente rejeitar os argumentos, rejeitar todo o relatório e dizer: não tem procedimento jurídico, portanto julgo improcedente a ação, e encerrava. Então, se Lewandowski deu a possibilidade de prosseguir com o processo, ela perdeu os direitos, o mandato. Agora, o Bolsonaro, aí ele rasgou, né, o Lewandowski rasgou a Constituição quando ele não tirou também os direitos políticos dela. Mas o povo mineiro, sabiamente, 4 anos depois, não a elegeu senadora. O Lula agora, como é amiguinho, deu esse cabide de emprego lá no BRICS. Ela está lá morando, ganhando muito dinheiro com todas as mordomias pelo erário público. Mas é presidente do banco dos BRICS, né, que não serve para nada, mas pelo menos está longe do Brasil e ganhando muito dinheiro. Então o Lula peca nisso. Né? Ele tem umas atitudes. E outra coisa, ele fez um acordo com os partidos, mas acho que o acordo teve um defeito.
Ele esqueceu de dizer, olha, eu te dou o ministério, mas quero os votos. Mas ele deu o ministério, mas não tem os votos no Congresso. E os ministros, botou o ministro de terceiro escalão, como diz no Congresso, como era o baixo clero. Os ministros do Maranhão só vivem envolvidos quase com mais problemas na polícia do que com a ação. É um ministro das comunicações, que é um excelente ministério de importância fundamental, mas o ministro das comunicações vive mais envolvido com obras superfaturadas, com benefícios para a irmã dele, que é prefeita lá na cidade do Maranhão, segundo os jornais, né? Então, os ministros que são indicados são ministros apagados, os ministros que não ajudam em nada. Então, tem um monte de ministério que não serve para nada. É só gabinete, só para viver no gabinete, ter status de ministério, ganhar dinheiro e o Lula que se ferre. 38 ministérios, agora 39, né, com o que ele criou no especial no Rio Grande do Sul, mas que não ajuda em nada. O único ministério que atua mesmo no governo, hoje a gente pode dizer que a Simone Tebet, mesmo apagada, porque o PT quis tirar a luz dela, o brilho dela, o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, também ministro, e o Haddad. Fora isso, dos 39 ministérios, o Lula podia mandar embora 36 para casa, que não fazia falta ao governo. Né? Mas infelizmente ele mantém. Então eu não sei que acordo foi esse, que ele fez um acordo com o Congresso, deu o ministério para tudo, União Brasil, para o PP, acho que ele deu o ministério até para o PL. Né? Acho que algumas diretorias da Caixa Econômica Federal, o partido de Bolsonaro tem acesso, tem direito às diretorias, eu imagino. Mas o que acontece? Não tem retorno no voto, e acho que ele tem que refazer esse acordo. Diz, olha, eu dou ministério, eu dou importância para vocês não me dão voto, que história é essa? Né? Porque o Arthur Lira virou uma espécie de primeiro-ministro, e é um arrogante, ele está impondo uma pauta ridícula, né, levando derrotas ao país. Porque essas derrotas que atribuem ao presidente Lula essa semana, não é uma derrota do presidente Lula, mas sim do país, né? A questão de manter, que não tem um crime para as notícias falsas, para as notícias mentirosas, né? Isso é um crime, é uma vergonha um país como o Brasil não ter uma lei que puna quem informa, quem cria informações mentirosas, quem cria informações falsas nas redes sociais. E da mesma forma, a agressão aos direitos humanos, e eu não vejo o Ministério dos Direitos Humanos do presidente Lula gritar sobre essa questão do derrubada do veto às saidinhas dos presos. Então, era para estar o Ministério dos Direitos Humanos brigando, a OAB era para estar brigando, mas não, simplesmente a sociedade civil, a sociedade brasileira silencia. Porque, não, isso é para preso não tem direito. Gente, o direito dos presos é o meu direito, é o seu direito. Eu falei como no vídeo anterior, o preso só perde o direito de ir e vir. Os outros direitos, ele continua com ele. Enquanto ele for vivo, tem os mesmos direitos que eu tenho. Só não tem o direito. Então não é para a gente tratar o preso como um lixo, como se trata no Brasil. Então eu acho que essas autoridades que supostamente defendem direitos humanos, a sociedade civil de modo geral está calada. O ministro dos Direitos Humanos não ouvia a palavra dele, não ouviu a questão do meio ambiente na Rio Grande do Sul. Então, os ministros são opacos, os ministros não aparecem. Não sei que estratégia, não sei que acordo Lula fez, porque a Marina Silva é uma líder política de respeito. Os ministros dão, porque aquela deputada do Rio de Janeiro, que era esposa do prefeito, parece de Caxias, não sei, ou de Belfort Roxo, não sei, é a pessoa apagada politicamente. Está falando mal dela? Não, mas ela é uma pessoa que não tem expressão política, ela só foi eleita lá por causa do tal do Vaguinho, lá que é famoso. Se ela não fosse a loura do Vaguinho, provavelmente ela não tinha 10 votos no Rio de Janeiro. Mas ela foi deputada federal e logo transformaram ela em ministério. Né? Então pegaram a irmã, com todo respeito, a irmã de Marielle Franco, porque a irmã de Marielle Franco, outro ministério. Então, e são pessoas que não estão lá interessadas. Sabe, tem um erro na composição política do presidente Lula. Daí essa perda que ele está tendo no Congresso Nacional, que atribuem a ele, mas na verdade são derrotas do país, né? A gente precisa... A política de saúde prejudica também, que a ministra da Saúde, como eu já falei aqui várias vezes, é uma pessoa muito competente, mas está no fogo cruzado, tanto do PT quanto do Arthur Lira, porque quer tirá-la. Por quê? Porque ela provavelmente não é uma política, é uma cientista, né? É uma pessoa técnica, e os políticos querem porque é um dos maiores ministérios, né, de valor, quando se trata de conta, de dinheiro, é o Ministério da Saúde. Então eles loucos para tomar o Ministério da Saúde,
para fazer compras superfaturadas, distribuir para panelinhas, né? É isso que o Centrão faz, o Centrão. Então o Lula precisa vencer essas barreiras, né? Outra coisa aqui, o Lula erra, esse é um erro, para mim, um erro estratégico do Lula. É o que eu mais critico. Ele manda um embaixador, tá, gente? Olha, de acordo com a lei, com a Constituição, o Ministério das Relações Exteriores é quem fala em nome do Brasil lá fora. O ministro das Relações Exteriores é submetido a auxiliar direto do presidente da República. Mas governos do PT, eles sempre inventaram esses secretários especiais. Dilma tinha um, Lula sempre teve e agora tem de novo. Vai Celso Amorim, que eu sei que é um ex-embaixador, um homem muito competente, mas vai à China e assina uma carta, um acordo com o governo chinês em prol da Rússia, né? Ao lado da Rússia, porque a China está com a Rússia. Então, por que Lula, ao invés de ficar ao lado da Ucrânia, que nós estamos aqui na Europa, na América, nós temos que defender a agressão estúpida, desonesta de Putin. Nós não podemos ficar a favor da Rússia, culpar a Ucrânia pela invasão. A Ucrânia estava quieta lá no lugar dela. O presidente da Ucrânia não estava atacando a Rússia, ninguém estava interferindo na Rússia. O Putin é que é arrogante, né? Acha que tinha um poder demais e disse: eu vou tomar a Ucrânia para mim, que é o meu desejo, voltar que era a antiga União Soviética. E o presidente Lula, ou tivesse ficado neutro, como sempre foi uma escola, né, das relações exteriores do Brasil, né, da diplomacia brasileira, mas não tomar posição. Porque eu tenho interesses comerciais com a Rússia. Gente, não interessa se a gente tem interesse. Então, nós temos interesse comercial com a China, mas eu vou apoiar a China, que é um país que, segundo informações, é o que mais desrespeita os seres humanos, os direitos humanos. Não sei quantos mil presos tem na China, porque eles criticam o governo. Então, eu vou apoiar a Venezuela, que não tem democracia. Mas esses erros que o Lula precisa de corrigir, né? Isso é muito importante. É um erro crasso. Eu entendo como inconstitucional esse ministro Celso Amorim. Ele pode ter os assessores que quiser, mas o Celso Amorim, com todo respeito, ele não pode falar em nome do Brasil, porque de acordo com a lei internacional, de acordo com a Constituição, quem tem o poder de falar em nome do presidente da República, em nome da República Federativa, da Federação Brasileira, é o ministro das Relações Exteriores, que é auxiliar direto do presidente da República, conforme o artigo 85, 86 e 87 da Constituição da República. Mas o Lula insiste no Celso Amorim para ser o embaixador dele. Se ele não confia no ministro das Relações Exteriores, o demita e coloque Celso Amorim. É o que ele tem que fazer. Diz: olha, eu não sei, desculpa, é tão apagado o ministro das Relações Exteriores que eu não sei o nome dele. E eu me lembro dos ministros das Relações Exteriores de Figueiredo, que sempre foram ministérios de destaque no Brasil. Mas esse ministro atual você não vê. Nós perdemos, o Brasil está perdido na política internacional, que é fundamental porque o Lula tem um embaixador particular. Aí só se alinha com a Cuba, só se alinha com a Venezuela, só se alinha com a China, só se alinha com a Rússia, porque é a ideologia que ele quer defender para a América do Sul. E perdendo liderança aqui. Se ele quer ser um líder, que é um líder, na minha opinião, não tem um melhor líder hoje no Brasil, que você goste dele ou não. O presidente Lula é o maior líder da América Latina hoje, fora os Estados Unidos. Não tem no cenário político internacional um chefe de Estado, chefe do governo, com a importância que tem o Lula no cenário internacional. Isso ele podia ser meu inimigo. Eu não tenho um mínimo pingo de raiva do presidente Lula, porque ele nunca me fez mal, muito pelo contrário. Tenho certeza que se eu tivesse a chance de conversar com ele, eu ficaria muito feliz, porque eu o respeito como uma liderança política. Assim como eu respeitaria também o Jair Bolsonaro como ser humano. Não como presidente da República, porque ele foi o pior presidente da história do país. Eu não posso negar. A verdade tem que ser esclarecida, a verdade tem que ser dita. As sucessivas derrotas do presidente Lula no Congresso Nacional é fruto da falta de diálogo. Porque o que acontece? Essa cúpula, assim, eu vou me reportar, claro, é uma analogia, tá, gente? Não estou... a Revolução dos Bichos, né? O que está acontecendo no Palácio do Planalto? Lembra da história de George Orwell, Revolução dos Bichos, que os porcos tomam conta do poder e jogam os cachorros na porta e não deixam ninguém entrar? O presidente está assim, com esses ministros lá,
Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias e esses ministros que eu citei, ele está fechado, ele não está conseguindo abrir para conversar com a sociedade, né? Conversar com o povo, ele viaja para os estados, mas fica muito restrito, né? Vem aqui em Pernambuco, só conversa com a governadora, não sei se ele dá entrevista para alguma TV, se fala para algum rádio, não sei. Eu confesso a você essa minha desinformação, mas o Lula precisa de conversar com a sociedade, né? As interferências na Petrobras também é lamentável. Ele interfere, ele quer porque quer mudar a filosofia da Petrobras. Ele quer que a Petrobras se transforme numa espécie de BNDES. Não é. A Petrobras não tem finalidade de financiar, de criar projetos para o país. A finalidade da Petrobras é extrair petróleo, refinar petróleo, vender e desenvolver tecnologia para ela, porque a Petrobras tem 49% de acionistas privados. Acho que 51%, eu não sei se ele tem, o governo brasileiro tem a ação, né, de ouro, né, que tem o voto de Minerva. Então, o Lula peca, o mercado, né, essa instituição tão importante que ninguém sabe como funciona, que é o mercado. Eu não sei o que é o mercado, mas tem uma repercussão negativa pelas interferências indevidas, inadequadas do presidente Lula em forçar a demissão do presidente da Petrobras, que não se alinha à vontade dele, que sair e reabrir polêmicas, refinarias como Abreu e Lima, que foi aquela que gerou muitas corrupções, né, muito processo de corrupção na Lava Jato e assim sucessivamente. Então o Lula precisa de entender, de conversar com a sociedade para ele parar de cometer erros, né? Então, é isso que ele precisa de voltar ao Lula de 2003, né? Um Lula humilde, um Lula que quer, um Lula com vontade. Eu não sei se o Lula, como disse um jornalista do Rio Grande do Sul, o Lula está apaixonado pela esposa. Tomara, eu desejo amor para os dois, né? Eterno, que eles amem, sejam a mãe. Agora, ele tem que governar. E a senhora, a esposa do Lula, tem que entender que ela é só a esposa do presidente Lula, não a governadora. Ela não pode ser governante, ela não pode decidir sobre o país. Quem tem que falar por último é o presidente da República quando se trata do Palácio do Planalto, quando se trata da presidência da República. Quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal quando diz respeito à Constituição. Ok, gente? Olha, um bom final de semana. Não se esqueça de dar o seu like, seu dislike, como eu falei no início. Se não gostou, aponta o dedinho para baixo. Aquele dedinho para baixo você clica nele. Se gostou, aquele dedinho para cima você clica nele. E se você não se inscreveu, corre e se inscreva no meu canal e passe para um amigo para a gente crescer. A proposta é, até o final do ano, passar de 1000 inscritos. Ok? Olha, muito obrigado e um abraço mais uma vez.